Boa noite a todos, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos em mais um Momento Bancário, debatendo hoje o Dia Nacional da Consciência Negra ou a situação dos negros no Brasil, no mercado de trabalho, na vida doméstica, enfim, no geral. Tem diferença? Não tem diferença? Nós temos uma categoria que tem muitos brancos, ela é majoritariamente branca. Será que isso foi proposital, não é proposital? Como é que se pode mudar? Como é que se dá mais oportunidade para os negros na categoria, que se inclui a população negra? Então, todos esses temas serão debatidos hoje por mim, juntamente com o Júlio César Santos, que é diretor aqui do Sindicato Bancário do Itaú, e coordena aqui, discute aqui o tema, né, no coletivo que encaminha as políticas, as atividades, que ajuda a formular as pautas, a pensar no sindicato esse tema. E temos também a Alessandra Devuski, que é diretora do Instituto Luiz Gama e doutoranda em Direito Econômico e Financeiro pela USP. Boa noite, Alessandra. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço, é uma honra. Boa noite, Júlio. Júlio já esteve conosco aqui algumas vezes no Momento Bancário, debatendo, inclusive, esse tema. E hoje nós temos muito o que dizer, né? Ontem, dia 20, foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu queria começar aqui com a Alessandra perguntando para ela o seguinte: o que é o Instituto Luiz Gama? Bem, o Instituto Luiz Gama é um instituto que tenta, primeiro, compreender de que modo existem ações discriminatórias hoje, tanto por parte do Estado como por parte da iniciativa privada, compreender as políticas públicas e de que modo essas políticas públicas podem promover uma maior inserção do negro no mercado de trabalho, compreender a história da negritude no Brasil e, ao mesmo tempo, uma função, até de modo mais prático, que é de dar assessoria jurídica àqueles que sofreram algum tipo de discriminação racial ou que foram, de fato, vítimas de racismo. Então, o Instituto Luiz Gama, ele promove uma série de cursos no âmbito educativo, até para que a gente possa compreender a história do negro, que, infelizmente, foi bastante furtada aí, nas universidades e nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, e, ao mesmo tempo, tem em várias frentes, né, sobretudo o nosso presidente, o professor Silvio Luiz Almeida, participa de várias palestras, na medida em que a gente acha que é importante uma maior conscientização de que, de fato, o racismo existe, que existe uma desigualdade racial no Brasil, que ela é fática, ela é existente, não é possível mais negar a sua existência, e uma vez reconhecido esse problema, de que modo a sociedade civil pode se organizar e reivindicar ações para promover uma maior igualdade racial no Brasil. Eu acho que, inclusive, você falou uma coisa, que o racismo existe. Tem muita gente, se tentou convencer a população, e tem muita gente que ainda acredita nisso, que nós temos democracia racial, que não existe racismo no Brasil, né? Acho que hoje está mais do que... está se consolidando mais que tem que ter política pública para isso, política afirmativa. E aí eu queria ver assim, Júlio, recentemente você participou de um fórum da invisibilidade negra, promovido pela nossa confederação, né? Aconteceu no Rio de Janeiro. Depois eu quero te perguntar o que debateu lá e o que tirou de concreto, assim. Mas queria começar com vocês dois respondendo a seguinte pergunta. O que nós avançamos nessa questão? Nós avançamos no quê? Na inclusão do negro, no combate ao racismo, na reparação, né, dessa condição em que se encontra o negro por conta da forma como a gente fez a abolição da escravatura, né? A gente sabe que o Brasil recebeu 4.800.000 negros que vieram trazidos aqui como escravos, né? E, portanto, foi um dos países, acho que foi certamente o país que mais recebeu, foi o Brasil, né? No tráfico negreiro, foi quem mais recebeu negros. E eu acho que desde a sua... né, primeiro foi um crime, né? O racismo e o tráfico negreiro foi um crime cometido contra a humanidade. Eu acho que essa é a forma que mais define, que melhor define... crime lesa humanidade. O tráfico negreiro. E a gente, né, tem uma população que vem desde esse histórico, né? Ela é muito...
o perfil da população brasileira é 50,7% negros, 47,7% brancos e 11,4% amarelos. Mas isso aqui é IBGE e é autodefinição, né? Que é assim que se fala, não sei se é isso mesmo. Né? O que avançou? O que não avançou? Olha, é uma pergunta difícil, mas eu acho que, num primeiro momento, o que a gente observa é que houve um esforço, sobretudo do governo federal, nos últimos anos, sobretudo no final da década de 90 e sobretudo a partir do governo Lula, de se compreender quais são as formas de racismo no Brasil. Então, a criação de uma série de pastas com poderes ministeriais e com verba destinada para isso, para pesquisar e compreender quem é o negro no Brasil, qual é a sua condição socioeconômica, que cargos ele ocupa, qual é a sua história, quais são os anos de estudo que ele tem. Esse é o passo principal que nós precisamos dar para compreender o fenômeno do racismo no Brasil. Então, esse primeiro passo ele é dado no sentido de se fazer pesquisa, ou seja, estudar qual é essa situação, qual é essa condição. A partir do momento em que uma série de pesquisas vão destacar uma desigualdade racial muito aprofundada, nós tivemos uma série de implementações de políticas públicas no sentido de tentar tirar esse negro da sua situação de absoluta submissão a todos os fatores e todas as vicissitudes de uma sociedade capitalista e colocá-lo, tentar alçá-lo a um patamar onde o não branco, ou melhor, o não negro também está. Então, eu consigo destacar já de imediato uma das políticas que eu penso que são muito importantes em termos educacionais e que, de fato, viabilizou a entrada do negro nas universidades é o ProUni. Então, o ProUni foi uma forma, porque não temos tantas vagas assim nas universidades públicas até então, muito embora a partir do governo Lula nós tenhamos uma abertura um aumento do número de vagas, mas o ProUni é nesse primeiro passo, no sentido de fazer com que esse negro, em condições socioeconômicas altamente desfavoráveis, que ele pudesse ascender até o ensino superior. Na universidade, né? E você, Júlio, o que você acha que avançou nesse período aí? Giovandi, é muito importante todas as suas colocações e é importante nós compreendermos também a força do racismo no Brasil. O racismo no Brasil, ele é construído historicamente, desde o momento que aconteceu a escravatura, desde o momento da abolição também. E um dos pontos que eu gostaria de destacar aqui, dentro das políticas públicas, até que a professora Alessandra muito bem destacou, a política do ProUni, ela conseguiu incluir muitos jovens negros na universidade. E isso criou também uma grande camada de população negra que agora ocupa a classe média, né, vulgo classe C. Mas o que a gente observa também, nós estamos tendo muitos jovens negros que se formam na universidade, só que essa população negra, muitas vezes, elas não conseguem ocupação, mesmo tendo a escolaridade. Por quê? Ou se conseguem com salário menor que o branco, com menor. Que o não negro, né? E um estudo muito interessante realizado mostra o seguinte, a população negra em pequenos empreendimentos formalizados, ela cresceu 29%, enquanto a população branca cresceu 1%. O que demonstra esse estudo? Nós estamos tendo uma nova categoria negra emergente que o mercado trabalhador não consome essa população negra. Automaticamente, esses irmãos e irmãs negras capacitados começam a ter que trabalhar por conta própria. Por quê? Com conhecimento. Acontece muito com as mulheres também. Com conhecimento, desenvoltura. E o próprio estudo demonstra essa situação. Muito bem. Falaram um pouco da educação do negro, que o ProUni contribuiu. Eu lembro que o debate de cota, de políticas afirmativas, foi muito polêmico, porém, uma pesquisa, a última que eu vi, e é bem recente, inclusive a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil fez uma matéria sobre a questão das cotas, mostrou que a população aprova e aprovou. Ao contrário do que se dizia, que a imprensa noticiou, que se ouviu muito barulho sobre isso, foi uma política importante, né? As cotas. E tem um debate se é, por exemplo, a presidenta Dilma mandou um projeto de lei para o Congresso que prevê, né, uma cota nos concursos públicos de 20% das vagas, né, dos concursos públicos para os negros. Isso é uma política importante? É bom falar um pouco sobre isso, porque tem gente que acha que não pode, é contra, né?
eu destaco a sua fala no início da nossa conversa, em que você utiliza super bem, quando fala do tráfico negreiro, fala, olha, o africano veio para o Brasil na condição de escravo. Então, a gente naturaliza a escravidão para o africano. Então, nas escolas a gente aprende, olha, o africano escravo ou o escravo africano, não, nem todo africano é escravo e essa condição não pode ser naturalizada para o africano. Então, existe um estigma histórico, né, como bem ressaltou o Júlio, um estigma de que o negro não tem as habilidades que o não negro apresenta, que ele não trabalha tão bem, que ele é inapto, que ele é incapaz e por assim, uma série de características pejorativas são colocadas. E, obviamente, que são características profundamente ligadas ao nosso passado escravocrata. O Walter Benjamin, que é um filósofo alemão que eu gosto bastante, ele sempre, num livro bastante importante dele, ele coloca a seguinte frase: para se entender a história, é importante que a gente entenda a história não daqueles que venceram, mas daqueles que perderam, né? É preciso compreender a história e reescrever a história a contrapelo, ou seja, olhar de fato aqueles que perderam no processo histórico, o que eles têm a dizer, o que lhes foi furtado, a palavra, a fala, o discurso que lhes foi furtado. Então, durante muito tempo, o negro não tinha status de cidadania, ele não podia votar, ele não podia fazer uma aquisição de uma propriedade rural, uma propriedade enfim, urbana, e obviamente que esse legado de pobreza e marginalização foi passando de século para século e chega até os dias de hoje. Se aboliu a escravidão no Brasil, não deu nenhuma condição para que essas pessoas saíssem de uma condição de escravo para alguém que não tinha trabalho, não tinha residência, não tinha identidade, né? Era uma coisa e de repente vira... E é muito uma pessoa, então você larga lá, ele passou a ser um explorado, né? Da condição de escravo, ele passa para uma condição de explorado. Isso precisa ser reparado historicamente, né? É exatamente isso que você está falando, né? E é por isso que essa necessidade de reparação é que está muito ligada ao nosso sistema educacional. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, no próprio sistema de cotas, o sistema de cotas, o que ele quer fazer? Ele quer dar igualdade de oportunidades. Ou seja, eu não consigo e não posso dizer que existe igualdade quando eu estou tratando pessoas absolutamente desiguais, com passado desigual, em uma situação similar. Ou seja, o que a cota faz, na verdade, é dar riqueza à nossa sociedade no sentido de uma verdadeira democracia. Né? Que alegria vai ser para um não negro estar numa universidade na qual o negro também esteja presente. Isso é democracia. Qualquer coisa fora disso é um apartheid informal. Com certeza. Até dentro disso, Giovândia e Alessandra, também é muito importante nós destacarmos, uma das grandes movimentações e aprovação que houve no STF foi a respeito do princípio da ação afirmativa, que foi aprovado pelo STF, por unanimidade. Porque, ao se reconhecer a aprovação desse princípio da ação afirmativa, se dá reconhecimento que há um processo histórico, como muito bem a professora Alessandra destacou, de que, infelizmente, sobre os negros recaiu um peso. Por quê? O capitalismo ele se apropriou das pseudo-diferenças da questão racial, principalmente dos negros que vieram para o Brasil na condição totalmente forçada, e durante décadas e décadas após a abolição da escravatura, isso vem se perpetuando. Então, quando o STF reconhece esse princípio, ele dá total embasamento para as lutas do movimento racial em busca de igualdade de oportunidades. Entendi. Agora me diga uma coisa, o Estatuto da Igualdade Racial foi uma conquista? A aprovação desse estatuto é uma conquista? É uma conquista ainda parcial, que precisa ainda de muitos avanços. Por quê? Houve toda uma correlação de forças na aprovação do Estatuto, porque existiam muitos interesses coligados em cima do Estatuto, principalmente dos grandes proprietários de terra, dos grandes veículos de comunicação, entre outros. Por quê? O Estatuto da Igualdade Racial, ele versa a respeito de diversos assuntos, como, por exemplo, a questão da terra. Quando nós falamos da questão da terra, nós temos os quilombolas. Então, a questão da propriedade das terras urbanas ou também das terras agrícolas, hoje é fruto de grandes disputas, principalmente porque os quilombolas hoje, eles se encontram em terras que estão próximas da região litorânea. Então, são terras muito valorizadas. No campo da educação, nós temos muitos pontos do Estatuto que também precisam de avanços. Por que precisam de avanços?
Por exemplo, na questão da Lei 10.639, que é uma questão articulada, é o ensino da história da África no Brasil. Isso influencia na constituição da nossa juventude, das nossas crianças. E, infelizmente, nas escolas como um todo, não existe um interesse do ensino, apesar da lei estar aprovada. Também o Brasil tem uma cultura de querer estudar só a Europa, né? E os Estados Unidos. Europa. Não estudar a África. E, enfim, se pegar o nosso começo enquanto nação, pegar a nossa história, né? Tem um dado também que eu fiquei bem surpreendida. Além da quantidade de africanos que foram trazidos para cá, a cada 10 pessoas que chegavam, que vinham, que estavam no Brasil, 9 eram africanos e 1 era europeu. Quer dizer, assim, a gente tinha que estudar primeiro a história da África, né? Nós tínhamos que estudar muito mais isso do que aspirar a Europa e os Estados Unidos. E eu acho que a questão numérica é muito importante, mas, sobretudo, refletir sobre o quanto nós suprimimos dessa história no desenvolvimento da nossa cultura, né? Pensando aqui, por exemplo, nas manifestações religiosas como o candomblé, a umbanda, que durante muito tempo no Brasil foram criminalizadas, ou seja, não havia liberdade de fato para essas manifestações e elas aconteciam de forma até mascaradas. A gente tem a questão também do sincretismo religioso, sobretudo quando a gente pensa na Bahia, mas no Brasil de uma forma geral. Agora, a inserção dos estudos étnico-raciais e a história africana na nossa base curricular, tanto no ensino fundamental, médio e superior, eu acredito que esse é um dos maiores avanços que nós tivemos no Brasil nos últimos anos em termos de política educacional, porque isso agrega muito valor a algo que, de fato, durante gerações nos foi suprimido. Conhecer, de fato, as nossas raízes, a nossa história e conhecer a história daqueles que perderam, ou seja, o que foi um quilombo, quem foram os seus mártires, seus heróis, quais eram as suas lutas, de que modo essas lutas e esses combates eles foram importantes na construção da nossa identidade nacional, daquilo que nós somos hoje. Hoje, toda e qualquer universidade tem por obrigação não colocar, não é um tema, o professor chega e fala, olha, hoje nós vamos discutir, por exemplo, a história africana, ela tem que estar na nossa base curricular de uma forma transversal, ou seja, todas as temáticas hoje no âmbito universitário, independente do curso que seja, precisa de algum modo trabalhar isso. E aí partindo, obviamente, de um primeiro pressuposto. Somos uma sociedade racista. Os números mostram isso. As mulheres, por exemplo, recebem 49,7% de um salário. Mulheres negras recebem 49,7% Mas a gente vai falar um pouco sobre isso desse salário. Depois do intervalo, né? No segundo bloco, a gente vai falar da situação dos negros e negras, né, no mercado de trabalho, e nós vamos falar um pouquinho da questão da violência, né? Porque tem um dado, o IPEA acabou de lançar um estudo e eu fiquei muito impressionada, né, de uma forma negativa, com esse dado de violência e a diferença que tem na população branca e a população negra. A gente volta daqui a pouco. A nova programação da TVB, a TV dos Bancários, já está no ar, com a volta do Momento Bancário com a presidenta uma vez por semana e a estreia do Contraponto, programa de debates com blogueiros mediado por Juvândia Moreira, toda a primeira segunda-feira do mês. Estes 2 programas marcam a fase renovada da TVB, que agora possui estúdio próprio com equipamentos mais modernos e cenários novos, de onde serão gravados programas que vão ao ar pelo site do sindicato. Futuras produções como o Jornal dos Bancários e especiais sobre cultura, saúde e direitos terão estreias ainda neste semestre. Bom, nós estamos de volta falando da situação do negro no Brasil, no mercado de trabalho. A gente já falou um pouco da educação, de como incluir o negro através da educação, que é um caminho importante. Nós estávamos terminando o primeiro bloco falando um pouco já do mercado de trabalho, da diferença salarial. E a gente vê que a situação do negro, né, e a gente fala muitas vezes no sindicato, a gente fala negro e negra, trabalhador, trabalhadora. Por que a gente ressalta tanto? Porque não é igual, né? Porque precisa ser olhado de forma diferente. E no mercado de trabalho, a diferença salarial
As mulheres ganham menos que os homens e as mulheres negras ganham menos ainda, né, Júlio? Isso. E eu queria que você falasse um pouco, no Fórum da Invisibilidade Negra, essa discussão dos bancários no Brasil inteiro, fazer um debate sobre a situação do negro no mercado de trabalho, qual foi a principal reflexão e também o que tem de concreto? Gilvândia, o que nós analisamos foi o segundo Fórum da Visibilidade Negra. O primeiro foi a Invisibilidade, aconteceu na Bahia, e o segundo, que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, foi um Fórum da Visibilidade Negra. Por quê? Infelizmente, nós identificamos... Da visibilidade? Agora é da visibilidade. Primeiro foi da invisibilidade, agora é da visibilidade. É porque nós queremos ser vistos dentro do banco. E o que vem acontecendo? Os estudos demonstrados pela RAIS, que é um dado do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que a situação dos negros e negras no sistema bancário, ao invés de termos avanços, houve um retrocesso. Por quê? O último estudo do Mapa da Diversidade que nós realizamos, né, com todo o apoio do movimento sindical à mobilização, ele demonstrava que o número de negros e negras no segmento bancário ele era de 19%. Para esse ano, o dado da RAIS mostra que o número de negros é de 17,1%. Está diminuindo, em vez de aumentar, né? A gente já questionava que tinha pouco. E a gente observa isso, Gilvândia, muito importante em um determinado momento. Boa parte dos bancos passaram por processo de fusão. E nesses processos de fusão, um dos primeiros a serem desligados das empresas são os bancários e as bancárias negras. Então, são aqueles que sofrem o maior problema. Então, nesse Fórum da Visibilidade Negra, nós estudamos estratégias conjuntas entre todos os sindicatos do Brasil de como estruturarmos políticas no movimento sindical para que haja mais inserção de negros e negras. Por quê? Nós identificamos que a luta não pode ser apenas uma luta do segmento negro dentro do movimento bancário. Tem que ser uma luta de classes, articulada entre as pessoas daquelas tidas como pequenos grupos, né, minorias, que não são minorias, que são as mulheres, que acabam ganhando menos, os negros, que também ganham menos. As mulheres, que são 52% da população, os negros, que são 50,7% da população, e a gente ainda chama de minoria, né? Que chamamos de minoria. E também as pessoas que possuem algum tipo de deficiência e os homossexuais, que ainda, infelizmente, são aqueles que sofrem o maior grau de discriminação no ambiente de trabalho. É verdade. Bom, nós colocamos na pauta, né, não na convenção coletiva, infelizmente, mas na pauta de reivindicação, a cota que os bancos teriam que ter no seu quadro de funcionários pelo menos 20% de negros, né? E fizemos um debate muito interessante sobre cota na mesa de negociação. Infelizmente, nós não avançamos, mas o debate foi muito bom. Interessante. E foi a primeira vez que nós incluímos, né, Juliana, na nossa pauta. Então, até a gente avançar... Às vezes pode demorar um pouquinho, mas nós ainda vamos chegar lá. Às vezes o processo histórico ele não tem a rapidez que nós gostaríamos que tivesse em função das necessidades da população, que são imediatas, são para agora. Mas eu acho super importante que se estabeleça hoje no Brasil que ações afirmativas, elas são uma necessidade. Para que nós possamos falar em democracia de fato, nós precisamos implementar cotas, porque existe uma desigualdade e ela é inegável. Então, a partir desse desigualdade, momento, infelizmente, em todos os sentidos, em todos né? os setores. Porque eu estava vendo na situação, nessa estudo do IPEA, falando da violência, 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, né? Segundo o IPEA, esse estudo que eles divulgaram. E as maiores vítimas de homicídio são homens, jovens e negros, que é 135%, né? Do que os não negros. E o homicídio de negros é 35,5%, né, por 100 mil habitantes. E de brancos é 15,5% por 100 mil habitantes. Quer dizer, muito mais negros são assassinados no Brasil e, dentre esse público assassinado, são jovens negros que estão sendo assassinados, né? E é um dado, assim, sabe, terrível de se analisar, né? Chocante mesmo, porque... antes, a idade desses jovens era de 26 anos, agora é de 20 anos. Ou seja, morrendo mais cedo. O índice está piorando. Agora, o Júlio destacou uma coisa que é muito interessante, né? Onde é que o negro não está visível, né? Ou seja, nos cargos onde você tem necessidade de uma grande qualificação, ou seja, o negro não consegue ter muitos anos de educação, os cargos que pagam melhor, esses negros também não estão visíveis nesses espaços. Agora, onde é que o negro tem visibilidade?
na periferia e ele é visível e muito bem visto pelos policiais, ou seja, nas abordagens, na forma como conduzir essas abordagens, o negro ele é sempre hostilizado, o negro ele acaba carregando uma série de estereótipos pejorativos e que necessariamente passam pela má formação dos policiais. Hoje, tanto o policial militar como o policial civil carrega, historicamente, infelizmente, a corporação parece não estar dando a devida importância ao papel do policial nesse tipo de abordagem, nesse tipo de ação, ou seja, de compreender de que ele vive num ambiente racista e de que não necessariamente um negro em determinada situação seja um potencial criminoso, né? Mas, infelizmente, os policiais têm agido dessa forma no Brasil e a gente está praticamente vendo um genocídio da juventude negra hoje. A juventude negra, né, da periferia, né? Porque se você olhar essas mortes, ela não está aqui tão detalhada, mas a gente que convive com os movimentos, com a luta, luta dos negros, enfim, a luta do povo da periferia, a luta das pessoas exploradas, né? A gente vê que são esses jovens pobres, né, negros, que estão morrendo, porque, caramba, é um dado terrível e é um dado alarmante. Eu acho que é um dado seguinte, não dá para ver um negócio desse e ficar quieto e achar que não tem racismo, e achar que nós não podemos fazer nada, que não é conosco que isso está acontecendo. E a decorrência... Sem dúvida. É decorrência imediata da falta de oportunidade que esse jovem tem, né? A partir da implementação das cotas nas universidades públicas, sobretudo das experiências na UFRJ, na UERJ, uma série de mitos em relação às cotas foram caindo por terra. Sim, tanto que ia cair a qualidade da universidade, não do caiu. estudo, porque a pessoa que vem do ensino público não ia ter condição de acompanhar. E que é uma reprodução, né, do estereótipo de que o negro não é capaz. O negro se mostrou muito ao contrário. A UFRJ lançou um estudo em que ela faz um comparativo das notas de cotistas e não cotistas e fica muito claro que os cotistas tinham médias superiores aos não cotistas. Então, e a gente tem outros dados, inclusive de inserção. As pessoas achavam, e isso foi dito de uma forma muito ampliada na mídia, como se fosse uma verdade absoluta, de que a entrada dos negros pelas cotas acabaria por fazer que o ingresso desse negro fosse feito por uma média de nota no vestibular muito vexatória, baixíssima, e se mostrou que a diferença da nota, por exemplo, no curso de medicina na UFRJ, a diferença de nota de ingresso de 3%. Pedagogicamente, e eu digo isso como professora, essa é uma diferença que não existe. Se a universidade tem um papel de transformar, uma diferença como essa é irrisória, ou seja, no decorrer do curso, esse aluno certamente vai estar equiparado ao aluno que veio da escola pública, desde que a universidade esteja preparada para receber esse aluno cotista. Desde que ele tenha essa oportunidade, né? E uma coisa importante, Giovândia, nós vivemos numa cultura, infelizmente, que ela é focada na cultura dos privilégios. Então, para eu poder manter o meu status quo, alguém tem que ficar sem. Então, essa dinâmica na nossa sociedade que nós precisamos alterar. Por quê? É possível que todos possam usufruir de tudo aquilo que a sociedade tem a dispor. Porque enquanto nós tivermos tantas diferenças como estamos tendo, como muito bem você destacou, com tanta desigualdade entre negros e brancos, homens e mulheres, nós vamos continuar vivendo uma sociedade injusta como nós estamos vivendo. E uma sociedade injusta, ela não tem equilíbrio, né? E não tem sustentação. Então, por isso é importante cada vez mais a mobilização e um trabalho conjunto da sociedade civil para que nós possamos ter uma sociedade que avance rumo à igualdade de oportunidades para todos e todas, realmente, né? Por quê? Hoje nós observamos uma hegemonia do poder. O poder, ele se concentra, na sua maior parte, na mão de homens brancos, né? Que dominam o poder. E a mídia, como um todo, estrutura esse mecanismo. Como muito bem a professora Alessandra destacou, hoje o negro ele não é visto na mídia. Na televisão, ele não se vê nas propagandas, ele não se vê nas novelas. Quando se vê, são somente em cargos inferiores. Isso faz o quê? Isso mexe em toda a estrutura de construção do ser humano. Na autoestima, Na autoestima. Né? As crianças hoje, elas não se identificam. Você aprende que o bonito é ser branco, né? O bonito é ser branco. É branco, de preferência loiro, loira, de olhos claros. Europeu. Numa sociedade que nós observamos que 51% da população é composta por negros e negras. Então, nós temos um problema que é a desconstrução
da imagem do ser. Infelizmente, nós temos hoje um cenário que muitos irmãos e irmãs negras não querem ser negros, mas não é por acaso. É a construção do que é belo e do que é feio. Então, muitas vezes a pessoa procura se distanciar daquilo que para ela é algo que vai atrair para ela discriminação. Isso é tão interessante, num estudo que foi feito pela própria FENABAN, demonstrando o perfil do bancário e da bancária, nós temos 19% de negros. Quando nós vamos olhar especificamente, 16,7% tem um tom de pele parda e 2,3% o tom de pele preta, como a minha, que pelo IBGE compõe o pardo com o preto. O que mostra isso? Não é que 19% são pretos, assim como eu. O banco, ele procura o quanto mais distanciar o trabalhador da imagem da pessoa de pele preta, distanciar. Então, isso mostra muito da construção da cultura de privilégios e da estruturação de como manter os jovens, as mulheres negras, fora desse ambiente de trabalho. Muito bem, gente, nós estamos chegando aí ao final do nosso momento bancário. Então, eu queria que passar para cada um de vocês para falar, para dar um recado, para falar, enfim, de forma livre sobre o tema, o que quiser. Bem, algo que não foi dito, né? Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar num sindicato tão combativo e tão importante para a sociedade brasileira. Eu agradeço muito o convite. Nós que agradecemos. Mas eu acho que uma reflexão importante para todos nós hoje no Brasil é, de fato, pensar que existe um resgate histórico que hoje precisa ser feito. Acho que o primeiro passo já foi dado, que é o passo de reconhecer que existe uma desigualdade racial e que, de fato, negros, mulheres negras, homens negros, pardos e, sobretudo, né, como o IBGE chama, os pretos, né? O IBGE utiliza essa nomenclatura, mas historicamente ela é construída para dizer o seguinte, olha, no Brasil a discriminação ela é mais forte quanto mais forte é o tom da pele, ou seja, quanto mais parda e menos negra, né, quanto mais clara for a cor da pele, menos discriminação ela sofre. Ela continua sofrendo discriminação, mas em um teor um pouco mais fraco. Mas a grande questão eu acho que o primeiro passo foi dado, que é o de reconhecer essa desigualdade, compreender o que é ser negro no Brasil, quais são as raízes históricas desse racismo que existe e implementar, de fato, políticas públicas que possam transformar essa realidade. Então, nós estávamos aqui falando sobre as cotas, mas as cotas no sistema educacional, elas são uma ponte, né? Ela é um primeiro passo importantíssimo nas universidades federais, muito importante que o negro possa também se apoderar desse espaço que é dele, é democraticamente dele e que lhe foi usurpado por uma série de questões históricas e socioeconômicas, e de um outro lado, a criação de cotas, por exemplo, em concursos públicos, que é o projeto, como a Juvândia bem mencionou, da presidenta Dilma, é muito necessária para que o negro se veja nas situações de poder, ou seja, tanto não negros como negros precisam visualizar negros em situações de poder e de comando, até para que a nossa sociedade possa ter uma disposição de fato democrática e não fantasiosa. Para que tenha condição financeira, né, para, enfim, para essa população que foi alijada aí durante muito tempo, né, dessa condição. Eu acho muito importante, mas temo que o Congresso não aprove se a gente não fizer uma grande mobilização, viu, Júlio, em torno do tema. Sim. Porque, como você mesmo falou, o Congresso é majoritariamente branco, né? E a condição econômica e os interesses defendidos não são da maioria da população. Júlio, eu queria que você fizesse suas considerações finais, mas que não esquecesse de falar do cortejo que vai acontecer aqui amanhã no sindicato, do debate, o que é esse cortejo, né? Que hora que é. Convida o pessoal aí. Perfeito, Juvândia. A minha fala final vai principalmente, você já antecipou uma parte dela. Obrigado. A presidenta Dilma, no último dia 5 de novembro, ela mandou para a Câmara dos Deputados em regime de urgência. Então, quando é em regime de urgência, eles têm 45 dias para aprovarem esse projeto. Senão, toda a pauta do Congresso ela é trancada. Então, eles vão ter que apreciar realmente o mérito da causa. Então, pedir para todas as pessoas brancas, negras, amarelas, todas as etnias, as pessoas humanas, que identifiquem os seus deputados, em quem votou e peçam que votem favorável a esse projeto. Por quê? Somente assim para a gente começar
com mecanismos, né, de políticas públicas voltadas para a população negra e também valorização da diversidade. Isso é um ponto fundamental. E uma das minhas falas também, Gilvande, é assim: ontem foi dia 20, dia da consciência negra, que nós possamos cada vez mais lutar, não para que nós tenhamos um dia da consciência negra, mas que nós possamos ter um dia da consciência humana, né? Que nós não precisemos estarmos mais aqui reunidos discutindo as desigualdades que acontecem. E falando mais especificamente do dia de amanhã, nós teremos o 13º cortejo racial. É um cortejo no qual nós transitamos aqui pelas ruas dos... Terceiro aqui dos bancários, Dos né? bancários, isso. 13º cortejo racial dos bancários. Esse ano, nós temos 3 homenageados. Temos a vereadora Claudete, que é uma mulher negra. Então, nós temos muito pouco parlamentares negros. Então, por isso, o incentivo e o apoio a ela. Então, ela será uma das homenageadas no dia de amanhã. Também, esse ano, vamos homenagear Zumbi dos Palmares, um líder histórico do movimento negro. Não poderíamos deixar de também prestigiá-lo. E este ano, nós também sempre homenageamos alguma entidade ligada às religiões de matriz africana. E esse ano, o homenageado será Ogum. Então, Ogum é o Deus da justiça, né? Então, nada mais prudente neste momento da nossa vida do que justiça. Claro, Então, de fato. Então, amanhã, às 12 horas, aqui em frente à sede do sindicato, na rua São Bento 413, estaremos todos concentrados, teremos grupos de dança, com muita alegria, com muito axé nas ruas do centro, trazendo alegria e demonstrando também a força e a necessidade de mobilização de toda a população. Muito bem, você está convidado, né, e convidada para participar do nosso cortejo aqui na hora do almoço. Ontem foi o Dia da Consciência Negra e nós, como um sindicato cidadão, um sindicato preocupado com a igualdade, com a justiça social, com a inclusão, não poderíamos de promover essa consciência. Consciência de que nós temos que nos respeitar, independente da cor da pele, né? Que nós temos que lutar para que a sociedade tenha justiça social e, portanto, as políticas públicas, as políticas afirmativas, como são as cotas, elas são importantes para promover essa integração, essa igualdade, essa igualdade de oportunidades, né, para essa população que foi alijada desses direitos durante muito tempo. E aí o sindicato está cumprindo seu papel, entendeu? E nesses 90 anos nós atuamos assim, como sindicato cidadão, nós estamos convidando você a ser mais um multiplicador desse debate, né, para construir de fato uma consciência de inclusão, de justiça, de igualdade. Porque assim nós vamos viver num mundo melhor, só desse jeito, né? Quando a gente respeitar o nosso próximo, independente da cor da pele, da situação econômica, né? Enfim. Da orientação sexual. Da orientação sexual, né? Do gênero, se é homem, se é mulher. E nós vamos encerrando aqui o nosso Momento Bancário em Debate, agradecendo a sua audiência, a sua presença conosco, agradecendo aqui mais uma vez a professora Alessandra, o Júlio. Eu que agradeço. Boa noite a todos e até o próximo Momento Bancário, né, na semana que vem.